Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Como será a volta de Jesus Cristo? A segunda vinda de Cristo será um evento grandioso, visível para todos, no qual Ele virá nas nuvens, com poder e glória. Esse evento marcará o fim dos tempos, o mal será definitivamente derrotado e Deus estabelecerá o seu reino para sempre. A segunda vinda de Cristo se dará ao som da trombeta divina, e ali não haverá mais oportunidade de arrependimento e redenção. Para os cristãos, será momento de salvação e reunião com Cristo, mas os incrédulos, lamentavelmente, sofrerão o seu justo juízo e punição. Diferente da primeira vez, quando Jesus veio como um bebê humilde em Belém, sua segunda vinda será majestosa e visível para todos. A Bíblia diz em Apocalipse que todo olho o verá. Não será algo secreto ou escondido. Na segunda vinda de Jesus, todo o mundo verá Cristo descendo do céu com os anjos. Ao som de trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Todos se ajoelharão para adorar Jesus. O mundo atual será destruído, o reino de Deus será estabelecido e os crentes morarão para sempre com Jesus. Mateus 24, 30 e 31. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. 2 Pedro 3, 12 e 13. Imagine só, os céus se abrirão e Jesus descerá em toda a sua glória, acompanhado por milhares de anjos. Será um espetáculo celestial nunca antes visto. As Escrituras nos dizem que ele virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mas atenção, ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer. Jesus mesmo disse que nem os anjos no céu sabem o dia ou a hora. Por isso, precisamos estar sempre preparados espiritualmente. É impossível prever quando esse dia será, porque acontecerá quando não estivermos à espera. Mateus 24, 36. Se alguém diz que sabe quando vai acontecer, está enganado. Se alguém disser que Jesus já voltou, não devemos acreditar porque quando acontecer o mundo todo saberá. Marcos 13, 21 e 22. A ordem dos eventos da segunda vinda de Jesus não é clara na Bíblia. O mais importante é que Jesus vai voltar um dia e devemos estar preparados, porque pode acontecer em qualquer altura. A melhor forma de preparar para a segunda vinda de Jesus é abandonar o pecado e viver para Deus. 2 Pedro 3,14. A vinda de Jesus é motivo de alegria e esperança para o crente. Não precisamos ficar com medo de o que vai acontecer. Para quem rejeitou Jesus, será um dia de condenação pelos pecados. Mas para nós, significa que vamos estar com Deus para sempre, num reino de justiça, paz e alegria. Uma coisa é certa, não será como muitos filmes e histórias de ficção mostram. Não haverá confusão sobre quem é Jesus. Sua presença será inconfundível e gloriosa. O próprio som da trombeta celestial anunciará sua chegada. É interessante notar que a Bíblia menciona sinais que precederão esse grande evento. Mas o mais importante não é ficar tentando adivinhar datas, e sim manter nossa fé viva e nosso coração preparado. Jesus vai voltar. A Bíblia diz isso claramente. E quando ele voltar, Jesus vai julgar a humanidade, destruir o mal e dar vida eterna aos salvos. Apocalipse 22, 12. A volta de Jesus marcará o fim do mundo. Para quem é salvo, a volta de Jesus é motivo de grande esperança. Nesse tempo, Jesus estabelecerá a justiça e restaurará todas as coisas. Os mortos ressuscitarão e todos os salvos serão transformados para viverem eternamente. Não haverá mais dor, morte nem tristeza. Apocalipse 21, 3 e 4. A volta de Jesus representa esperança para aqueles que creem. É a promessa de um novo começo, onde não haverá mais sofrimento, dor ou tristeza. É o momento em que todas as promessas divinas se cumprirão. 8 sinais da volta de Jesus já se manifestaram. Jesus prometeu que um dia voltará para levar aqueles que creem nele para o céu.
Esse dia será o início do fim do mundo como o conhecemos. Para os salvos, será o grande dia da ressurreição e o início da vida eterna com Jesus. Ninguém sabe quando Cristo voltará, mas ele nos deixou alguns sinais. Antes de sua vinda, haverá guerras, fomes, terremotos, perseguição aos cristãos, falsos profetas e pessoas fingindo ser Jesus. Acontecerão sinais no céu e na terra, e o Evangelho será pregado a todas as nações. A segunda vinda de Jesus será claramente visível e notória a todos. Não será um segredo, todos o verão. Ele virá com o som da trombeta e com a voz do arcanjo e descerá das nuvens. Os sinais servem para nos lembrar de que sua vinda está próxima e precisamos estar prontos, vivendo em fé, amor e santidade. Então, quais são os principais eventos do fim dos tempos nas profecias bíblicas? Vamos dar uma olhada. O primeiro sinal do retorno do Senhor. Guerras e rumores de guerras. As várias guerras e conflitos no mundo são um claro sinal da instabilidade e da perturbação que ocorrerão na Terra à medida que o fim dos tempos se aproxima. Isso significa que haverá um aumento do ódio, das ameaças e dos conflitos de interesse entre países, grupos, partidos e milícias, refletindo a desordem do mundo afastado de Deus e a sua decadência moral e espiritual. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Lucas 21:10. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Apocalipse 13:7. Nos últimos anos, guerras têm ocorrido com frequência, como a Guerra Civil em Myanmar em 2021 e a Guerra Rússia-Ucrânia em 2022, que podem potencialmente aumentar e desencadear a agitação global. Em 2023, o conflito Israel-Palestina intensificou ainda mais a situação no Oriente Médio, entre outros incidentes. Além disso, pandemias globais continuam a causar estragos, e desastres naturais como terremotos, incêndios, inundações e erupções vulcânicas estão ocorrendo um após o outro. O segundo sinal do retorno do Senhor: catástrofes naturais. Antes da segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que haverá vários episódios de destruição na natureza, como prenúncios da sua chegada. Alguns deles são desastres ambientais, vulcões, furacões, alagamentos, ocorrências de terremotos, maremotos, deslizamentos de terra, fomes, secas, escassez de água, improdutividade, pestes, pandemias, surtos epidêmicos, agravamento de doenças. Estes eventos naturais devastadores representam a deterioração da condição de vida na Terra e, como consequência, o aumento dos sofrimentos humanos. Eles são considerados dores de parto, servindo de sinal de que algo novo vai acontecer. Esses avisos para a humanidade deveriam preparar o mundo para o retorno de Cristo. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Lucas 21:11. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24:7 e 8. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. Apocalipse 6:12. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:30 e 31. Em fevereiro de 2023, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e a Síria.
Em abril de 2024, um terremoto de magnitude 7,2 atingiu Hualien, Taiwan, enquanto o Japão sofreu 155 terremotos durante o mesmo ano, com a maior magnitude atingindo 7,6. Além disso, as mudanças climáticas levaram a ocorrências mais frequentes de eventos climáticos extremos. Por exemplo, em julho de 2023, fortes chuvas atingiram a Índia, causando inundações e danos generalizados. Em 2024, o Brasil sofreu sua pior enchente em 83 anos. Em janeiro de 2022, uma enorme erupção vulcânica subaquática em Tonga desencadeou um tsunami devastador. Além disso, o ciclone tropical Freddy atingiu Madagascar, Malawi e Moçambique de fevereiro a março de 2023, tornando-se um dos ciclones tropicais mais duradouros já registrados. Além disso, cientistas alertaram que a maior bomba-relógio da Terra, o supervulcão de Yellowstone, pode entrar em erupção a qualquer momento e as consequências seriam inimagináveis. A lista continua. A partir desses sinais, nos últimos anos, houve vários momentos em que a Lua ficou vermelha como sangue. Por exemplo, houve uma série de 4 luas de sangue num período de 2 anos em 2014 e 2015. E em 31 de janeiro de 2018, houve uma superlua azul de sangue, que ocorre apenas uma vez a cada 150 anos. Depois surgiu uma superlua de sangue de lobo, em janeiro de 2019. Uma superlua de sangue ocorreu em 26 de maio de 2021, e em 8 de novembro de 2022, outra lua de sangue apareceu. O fenômeno profetizado do Sol ficando preto também apareceu, e de fato, houve muitos eclipses solares totais, como o eclipse solar total em Singapura, em 26 de dezembro de 2019, no Chile, em 2 de julho do mesmo ano, um raro eclipse solar total na América do Sul em 14 de dezembro de 2020, um eclipse solar híbrido incomum em 20 de abril de 2023 e um eclipse solar total nos Estados Unidos em 8 de abril de 2024, etc. O cumprimento dessa profecia bíblica é evidente nesses fenômenos. O terceiro sinal do retorno do Senhor: aumento da maldade e esfriamento do amor. Infelizmente, apesar de o Evangelho ser anunciado, muitos rejeitam a verdade e a vontade de Deus expressa na Bíblia. Esse distanciamento da fé em Jesus é o que provoca o aumento da maldade e o esfriamento do amor entre as pessoas, decadência moral e espiritual. Este triste sinal é visto diariamente nos crescentes atos de violência, com as pessoas se tornando cada vez mais egoístas, rudes e indiferentes, abandonando os valores cristãos de amor, compaixão e justiça. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24:12. Antes de tudo saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. 2 Pedro 13:3. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. 2 Timóteo 3:1-5. A desolação está se espalhando por todo o mundo religioso. A pregação de pastores e presbíteros se banalizou e caiu no lugar comum, incapaz de prover aos crentes. Em sua disputa por status, alguns pastores estão formando camarilhas e criando facções nas igrejas, e alguns até mesmo abriram negócios, montando fábricas para conduzir os crentes na senda secular. Enquanto isso, entre os crentes há uma falta de confiança generalizada e uma relutância em se separar do mundo e vivem em suas complicações exaustivas. Algumas igrejas aparentam estar lotadas e animadas,
mas muitos frequentam a igreja apenas para expandir sua rede de contatos e vender produtos, usando-a como um local de comércio. Qual é a diferença entre uma igreja atual e um templo no final da Era da Lei? O quarto sinal do retorno do Senhor. Falsos profetas e falsos cristos. Falsos cristos e falsos profetas são indivíduos que enganam as pessoas, fingindo ser o Messias ou portadores de uma verdade divina especial. Esse sinal preocupante ilustra a grande quantidade de engano e ensinamentos falsos, propagados por muitos que se autodenominam cristãos, mas confundem muitos, inclusive com sinais e maravilhas, afastando-os da verdadeira fé bíblica. Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 3-6. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Mateus 24, 23-25. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Apocalipse 13, 13 e 14. Essas passagens bíblicas indicam que, quando ele retornar, surgirão falsos cristos enganando as pessoas. Nos últimos anos, falsos cristos têm surgido e enganado as pessoas em países como China, Coreia do Sul e Japão, e até mesmo no Brasil. Esses falsos cristos não possuem a essência de Cristo nem podem proclamar a verdade, mas assim mesmo afirmam ser Cristo. O cumprimento dessa profecia é evidente nisso. O quinto sinal do retorno do Senhor. Perseguição aos cristãos. A perseguição aos cristãos reflete o ódio do mundo contra aqueles que seguem Jesus Cristo. Isso representa o conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas, no qual os seguidores de Cristo enfrentam resistência, prisões e até a morte por causa de sua fé. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24, 9-11. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Marcos 13, 9-10. O sexto sinal do retorno do Senhor. Evangelho será pregado a todas as nações. A pregação global do Evangelho significa que todos os povos e nações terão a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Com o avanço das tecnologias, temos visto uma maior oportunidade para a Igreja avançar, anunciando a palavra do Senhor. Este é um sinal positivo que demonstra o avanço do reino de Deus e a graça divina estendida a toda a humanidade antes do fim. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Marcos 13, 10. Depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, o Espírito Santo começou a orientar aqueles que seguem o Senhor Jesus a dar testemunho dele. Hoje, os cristãos se espalharam por todo o mundo e muitos países democráticos adotaram o cristianismo como religião de Estado. Mesmo na China, onde o partido no poder é ateu, dezenas de milhões de pessoas aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus. E isso mostra que o Evangelho da redenção da humanidade por meio do Senhor Jesus se espalhou por todo o mundo. É evidente, então, que a profecia do retorno do Senhor está se cumprindo. O sétimo sinal do retorno do Senhor. A grande tribulação. A grande tribulação é um período de sofrimento extremo e perseguição que ocorrerá antes do retorno de Cristo. Esse tempo será marcado por uma intensificação do mal, grandes desastres e opressão, testando a fé dos seguidores de Jesus até o limite. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Mateus 24, 21.
porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Marcos 13:19. O oito sinal do retorno do Senhor. A apostasia. Apostasia significa abandono da fé. Antes da volta de Cristo, muitos renunciarão à genuína fé no Senhor. Muitos se desviarão dos verdadeiros ensinamentos da Bíblia e haverá um abandono em massa da verdadeira fé. Isso simboliza um declínio espiritual significativo nas igrejas e um afastamento da verdade bíblica, preparando o caminho para o engano do anticristo. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Seguida Tessalonicenses 2:3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 2 Timóteo 4:3 e 4. Como podemos nos preparar para a volta de Jesus? A Bíblia diz que precisamos estar preparados para quando Jesus voltar e nos dá conselhos práticos para nos prepararmos. Viver de maneira santa. A maneira principal de nos prepararmos para a volta de Jesus é tendo fé e obedecendo a Ele. Quem é salvo vive de maneira diferente, procurando ser mais como Jesus, fazendo o bem e rejeitando o pecado. Se focarmos em fazer a vontade de Deus, não teremos nada a temer com a volta de Jesus e não seremos apanhados de surpresa. 2 Pedro 3:14. Ficar atentos. Muitas vezes é fácil nos esquecermos que o fim está próximo e cairmos em desleixo com as coisas de Deus. Os sinais do fim do mundo servem para nos alertar que precisamos ficar atentos e corrigir nossa vida. Devemos nos manter sóbrios e atentos para a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:6-9. Edificar uns aos outros juntos, somos mais fortes. Sozinhos somos muito mais vulneráveis. Precisamos de nossos irmãos em Cristo para nos encorajarmos uns aos outros e para nos mantermos preparados para a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 5:11. Juntos, estaremos prontos para receber Jesus. Se você quer saber mais sobre este assunto fascinante, continue acompanhando nosso canal. Temos muito mais conteúdo edificante para compartilhar com você. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe também com amigos e familiares que possam se interessar por este tema tão importante. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais conteúdo inspirador para a sua vida. Fiquem com Deus.